Oi, gente, tudo bem com vocês? Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kelly Aoki. Seja muito bem-vinda a este canal de autoconhecimento e empoderamento pessoal. E o nosso tema de hoje é: onde estava Deus? Vamos conversar? Pois é, gente, eu sei que nós estamos vivendo um período horroroso, não é verdade? Teve muitos períodos dolorosos em toda a nossa história, né? Do mundo, da história do mundo, não é verdade? Guerras e mais guerras. E estamos com rumores de guerra, que é muito assustador. Mas estamos em guerra entre nós, os nossos vizinhos, não é verdade? Como assim? Pois bem, você pode ter se perguntado onde estava Deus quando aquele cara entrou na creche e matou aquelas crianças, né? Eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa bastante sensível, bastante sensível. Eu não consigo sentar e assistir sem envolver as minhas emoções. Eu sou uma pessoa muito emotiva, muito mesmo. Eu sinto a dor, eu imagino como estão os pais, eu imagino como que foi a cena, o que aquelas crianças passaram. Então, é um sofrimento terrível para mim. Eu me envolvo demais. Por isso eu evito assistir notícias, porque realmente é muito pesado para mim. Porém, é uma coisa que não tinha como a gente não ver, porque estava em todo lugar, né? Então, eu acabei sabendo. E onde estava Deus? Deus estava ali com as crianças, né, gente? Deus estava ali tomando as crianças no braço. A maldade humana tá sem limites, né? Nunca teve, na verdade, né? Acontecem coisas que a gente nem imagina, não é verdade? Mas aqui é uma escola, né, gente? Quando você se pergunta onde estava Deus, é porque de repente você imagina num Deus fora de você, né? Um homem fora, um ser fora de você, um ser que te dá alguma coisa, né? E aí, quando dá tudo errado, a gente pensa, por que ele não cuidou de mim? Né? Por que o papai não cuidou de mim? Porque o papai já tá aqui. E quando ele cometeu esse ato contra Deus. Porque isso aqui é só um corpo, né? Ele matou o corpo, mas ele não matou as crianças. Porque a alma tá viva. Mas ele cortou o ciclo da vivência delas aqui. Por que isso foi permitido? Não sei. Mas, se você entender que isso aqui é uma escola, que hoje tá mais para um hospício, vamos falar sério, que nós viemos aqui com um propósito, que essa aqui não é a nossa casa, que é um tempo que temos que estar aqui para aprender. Mas infelizmente, a gente acaba olhando para o lado,
quando temos que olhar para frente, quando temos que olhar para nós, quando temos que nos indagar: por que nasci? Qual é o meu propósito na vida? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Para si mesmo? Por que eu nasci? Qual é o propósito da minha vida? Poxa, eu só sofro. Já se perguntou isso? Pois bem, eu também me perguntei muitas e muitas e muitas vezes o porquê eu nasci. Na verdade, eu comecei a me perguntar, eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade. Por que eu nasci? Por que eu tô aqui nesse mundo? De onde eu vim? Não é? São perguntas que a gente não tem conscientemente. Mas quando você olha para dentro de você e você entende que você tem virtudes, que você pode ajudar o teu próximo, que você pode fazer por você mesmo. Porque, gente, veja bem, as pessoas estão surtando, as pessoas estão ficando malucas. Muitas vezes, gente, por segurar coisas dentro de si, emoções, e aquilo vai fermentando. Outras pessoas porque não têm a capacidade de olhar a beleza em nada. Porque pega a tua virtude e transforma na pior coisa do mundo. Aquele que tem que amar, ele pega toda aquela virtude de amor e transforma num ódio. E isso vai ter consequências. Deus vai castigar? Não. O que fazemos vem da nossa consciência e também volta para ela. Ou aqui, ou não sei. Mas de novo, estamos aqui de passagem. Quando olhamos para o mundo e pensamos, caramba, e deixamos com que tudo isto venha a nos ferir, a nos tirar a vontade de seguir, a depressão, o desejo do suicídio, o ódio, a indagação por quê? É óbvio, na hora da dor a gente acaba sentindo tudo isso. Mas quando entendemos que isso aqui é como se você estivesse no trem e parado numa estação. Daqui a pouco você retorna para o trem e vai para outra estação. Gente, Kelly, mas como você pode dizer uma coisa dessa? Você deve estar me perguntando. Veja bem, gente. Acreditar que é só aqui não faz sentido nenhum, sabe por quê? Porque aí você estaria dizendo que o universo é injusto. Por que que um nasce nos Estados Unidos, o outro nasce na África, o outro nasceu na Síria? Entende? É uma escola. Todos nós temos que aprender algo, gente. Quando você olha para o mundo, quando você olha para a superfície ali, ó, o que tá no teu alcance, a gente não entende nada e é uma dor, gente, incontrolável. Eu estava assistindo o vídeo lá sobre a creche e eu vi que um dos pais falou, olha, eu como um cristão, eu perdoo quem fez isso com o meu filho. E eu fiquei pensando e refletindo sobre isto, porque à
primeira vez que eu ouvi uma pessoa falar isso foi o pai de um japonesinho que o cara matou e ele falou que ele perdoava, e eu fiquei, na época, né? Não sei quantos anos atrás aconteceu isso. E eu fiquei, gente, extremamente revoltada. Eu falei, como assim ele perdoa? Não tem perdão. Não tem perdão. Se alguém matar meu filho, não tem perdão. Mas não é a religião que fez isso com ele, que permitiu que ele pensasse assim, que ele sentisse de dizer isto. Porque a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. O que ele tem? Amor, gente. A virtude maior dele é amor. Ele não pode sentir ódio, porque aquilo tomou conta dele. É o propósito, é a razão de estarmos aqui, gente. É de entendermos qual é o propósito da nossa vida. Kelly, mas tá tudo errado na minha vida. Tá. Em que aspecto? Será que você não tem que perdoar? Será que você não tem que ter compaixão? Será que você não tem que ter mais paciência? Será que você não tá desequilibrado aí, feio em alguma coisa? Kelly, mas é tanta injustiça comigo, mas tanta injustiça. Será que você não tem que aprender sobre a dor da injustiça? Será que você não tem que passar pela dor da injustiça? Porque de repente você foi injusto. Kelly, mas eu não lembro. Pois é. Mas o teu espírito lembra. Mas o nosso consciente não. Entende? Então eu quero te chamar a refletir sobre o seguinte: por que Deus está permitindo tudo isso? Kelly, é tanta injustiça. É verdade. Porque muitos estão de nós, em vez de exalar a nossa virtude, nós deturpamos tudo e tudo se transforma num lixo. E infelizmente, gente, é isso que está acontecendo neste mundo agora. Rumores de guerra, pessoas matando pessoas, pais matando filhos, filhos matando pais, ninguém nem aí com nada. A pessoa tá morrendo, a outra, em vez de ajudar, fica filmando. Olha que bagunça. Nós estamos nos perdendo de nós. Onde estava Deus? Ele estava aqui louco para se manifestar por nós. Louca maneira de falar, né, gente? Ele estava aqui com muita vontade de se manifestar. Mas a gente está distorcendo tudo. E isso não tira Deus do patamar dele, mas tira nós do nosso. Estamos matando a cada dia a nossa essência e aquilo para que viemos. Então, quando algo injusto acontece com você, em vez de você falar por quê, indagar por quê. Indague a você, para quê? Quando eu comecei a fazer isto, as coisas ficaram mais leves. E eu comecei a entender que
algumas coisas que eu vivia, eu tinha que aprender uma coisa. E quando eu entendia o que era a coisa, gente, mudava tudo. E eu consegui mudar minha vida da água para o vinho, confesso a vocês. E você também pode. Não pergunte o porquê da tua dor, mas para quê? Qual o propósito disto para o teu espírito? Não para a tua vida aqui. Aqui você só está de passagem. Mas qual é o propósito para o teu espírito? O que você vai aprender aqui você vai levar com você? Reflita sobre isto, tá bom? Um beijo bem gostoso no teu coração. Fiquem todos com Deus. Não esquece de se inscrever, tá bom? E até o próximo vídeo.